Se você é empresário ou contribuinte em 2026 e ainda tenta agradar todo mundo, funcionário, contador, advogado, banco e até mesmo o próprio Estado, cuidado, porque muito provavelmente você já está perdendo dinheiro. O fisco, ele não quer saber se você está cansado, sobrecarregado ou se está tentando dar conta de tudo. Ele quer saber exatamente aonde você errou. E talvez hoje o maior erro do contribuinte seja não saber como ligar o foda-se. É isso mesmo. Este vídeo é sobre como você, empresário e contribuinte, pode utilizar de ensinamentos de um livro escrito em 2016, esse ano em 2026, para sobreviver, crescer e se proteger. Esse livro daqui, ó, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, de Mark Manson, não é um livro de autoajuda, certo? Se você estiver procurando um livro de autoajuda, já lhe digo que não é um livro de autoajuda. E é um livro que, se você pegar todos os ensinamentos dele e trouxer para a realidade do empresário brasileiro, né, esse ambiente hostil em que você, empresário, você, contribuinte, está inserido, você vai extrair dele diversas lições que vão te ajudar a sobreviver, como eu bem mencionei, principalmente nesse ano de 2026, que inicia-se, né, vamos dizer assim, a implementação aos poucos do que será essa reforma tributária. Excesso de obrigações acessórias, fiscalização digital, decisões erradas que podem gerar autuações e, consequentemente, multas e juros. Pode ter certeza que se em 2026 você tentar se importar com tudo sozinho, você não vai proteger nada. Aqui eu vou fazer um pequeno parêntese. Veja só, uma das minhas metas para 2026 era justamente tentar trazer sempre novas lições, né, para a minha audiência e tentar construir uma audiência, né, autoridade, principalmente para os meus clientes que já me seguem, aonde eu pego lições de livros, né, e tento de certa forma trazer isso para o ambiente empresarial, principalmente na parte fiscal, né, a parte tributária. Então eu tentei, né, estou tentando na verdade de forma bem improvisada, né, não tinha um microfone específico para isso, então estou utilizando aqui a câmera do próprio celular e alguns softwares no computador para não deixar de fazer, né, e nem de cumprir essa meta que eu estabeleci desses 52 livros, né, ao final do ano, voltados para você, né, seguidor, contribuinte, cliente no escritório, né? E eu espero que vocês aproveitem esses ensinamentos, certo? Uma das minhas principais metas e a forma como eu vou aplicar esse livro daqui na minha vida, né, na minha profissão, é basicamente o seguinte: a minha meta é fazer com que o escritório onde eu trabalho, né, hoje tenho a alegria de dizer que sou sócio, o escritório onde eu trabalho, ele se torne uma referência em direito tributário, certo? E por que do direito tributário? Porque isso é a minha área de expertise, certo? Então, meu objetivo é fazer com que no ano de 2026 o escritório termine se tornando conhecido em direito tributário. E aonde entra as lições desse livro nesse contexto? Bom, mas nesse momento você deve estar se perguntando, tá, mas poxa, ligar o foda-se. Tá, ele tá dizendo que quer bater meta, que quer fazer com que o escritório se torne uma referência em direito tributário, ao mesmo tempo ele quer tacar o foda-se. Veja, no contexto desse livro, o ligar o foda-se não é você não se importar com as coisas. Na verdade, é você dedicar o seu trabalho, dedicar a sua energia àquilo que você entende que é relevante, certo? Então, diante do que eu planejei para o escritório, né, pelo menos para a minha área, qual é a meta? A meta é tornar o escritório uma referência em direito tributário. Então, tudo aquilo que não tiver atrelado a esse objetivo, eu vou literalmente tacar o foda-se. Então, é isso que basicamente você, empresário, tem que fazer, vamos dizer assim, na sua empresa. Veja, provavelmente você sabe vender, certo? Provavelmente você sabe prestar um serviço, você sabe, né, entregar um produto em tempo célere. Veja, isso é a sua expertise. Todo o resto que você não tem conhecimento, você precisa terceirizar. Diante do que está acontecendo hoje, principalmente pensando na nova realidade que vem surgindo, que é a reforma tributária, você precisa, obviamente, ter um bom contador dentro da realidade da sua empresa e você precisa de um setor jurídico que possa lhe orientar diante dessas novas mudanças. E o ensinamento básico da aplicação desse livro na sua realidade e na minha realidade é o seguinte: empresa que tenta acertar em tudo, erra em tudo.
Você precisa, empresário, focar naquilo que você sabe. Dar atenção àquilo que é necessário para que você continue crescendo. Então, nesse momento, se você tentar fazer tudo sozinho, se importar com tudo sozinho, a possibilidade de você não ter êxito ao final de 2026 ela é muito alta, né? Principalmente com essas alterações. Então, você precisa terceirizar aquilo que não é da sua expertise. Veja, quem não escolhe aonde focar, quem não escolhe aonde prestar atenção, vamos dizer assim, deixa que o fisco, Receita Federal, Cefaz, faça isso por ele. Na prática jurídica, tanto eu quanto os meus colegas do escritório percebemos algo em comum na grande maioria das empresas que têm problema com o fisco, demandas judiciais que se arrastam por anos, que é basicamente a empresa não ter um centro de atenção, um objetivo, né, algo para focar. Como seria essa aplicação prática? Basicamente seria o seguinte: no que é que sua empresa em 2026 vai dar atenção? É isso que o senhor tem que perguntar, né? Enquanto contribuinte, né, o que é que você vai buscar em 2026 se você é um autônomo, certo? Vai ser o aumento do caixa, né? A evolução das vendas para ter um aumento de caixa. Você vai buscar a redução dos custos, você vai buscar a expansão. Veja, se você não tem um objetivo claro para 2026, para os próximos 5 anos, você vai ser refém da urgência, certo? E o que é que isso significa? Significa basicamente o seguinte: você precisa terceirizar aquilo que você não sabe. Você não vai emitir a nota fiscal. Quem vai emitir é algum colaborador específico, especialista nisso. Por quê? Você não vai emitir a nota errada para não perder o cliente, porque você sabe que existe a possibilidade de ter um problema com o fisco. Você não vai crescer sem processo. Então você precisa ter uma consultoria de gerenciamento de processo. Você não vai, de forma alguma, aceitar uma operação inviável com a justificativa de que é só dessa vez. Veja, está tudo sendo digitalizado. O risco que você está correndo com essas alterações que vão começar, já começaram, né? Em 2026, o risco ele é muito alto. O fisco, ele pune empresa que não tem centro. Porque essas empresas que não têm centro, elas pecam pelo excesso. Elas não pecam pela estratégia, né? Uma empresa bem organizada, uma empresa com estratégia, ela anda, ela não tem problema com o fisco, ela não tem problemas judiciais. E quando acontece algum problema desse tipo, é para isso que entra o setor jurídico, justamente para resolver esses problemas de uma forma mais célere, certo? Buscando algum tipo de parcelamento, buscando algum tipo de acordo, algo que possa ser feito que mitiguem os riscos de causar prejuízo ao caixa da empresa. Uma outra coisa que é bem abordada no livro é justamente essa expansão, vamos dizer assim, essa demonstração de riqueza que é muito comum. Então, o livro já começa, vamos dizer assim, falando meio que sobre ansiedade, né? De que todos nós temos, vamos dizer assim, quando a gente abre a rede social de um colega, né? De um concorrente, né? E aparentemente, né? O Instagram mostra só alegrias daquela pessoa, né? Carro importado, né? Viagens para o exterior. Entretanto, quando a gente olha os processos judiciais, o que a gente percebe na realidade é que a realidade de fato, né, é totalmente diferente daquela demonstrada em redes sociais, certo? Então, qual é a reflexão e qual é a crítica aqui aplicada, vamos dizer assim, para a situação real? Veja, você, pequeno, médio empresário, até grande empresário, você não pode embasar as suas decisões de acordo com aquilo que o seu concorrente está mostrando, porque você não sabe a realidade daquele concorrente. A menos que você tenha acesso aos demonstrativos daquela empresa, daquele concorrente seu, você não pode achar ou deduzir simplesmente que pelo fato dele mostrar que ele está bem, ele de fato está bem, certo? Então esse é o primeiro ponto. Tem muito empresário parecendo que é rico, mas devendo como gente grande. Veja, crescer sem estrutura não é ambição, é imprudência. Ter mais e ser menos é um caminho curto para o contencioso tributário. E você precisa
ter cuidado para não cair nessa armadilha. Felicidade empresarial não é sobre lucrar mais. Felicidade empresarial é sobre dormir sem medo de fiscalização. No livro, mais uma vez mencionando ele, tá aqui, ó. O autor, ele traz um conceito de felicidade que é um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Veja, felicidade não é um momento em que você busca, não existe a forma de você ser feliz eternamente e de uma forma indeterminada, né? De um meio indeterminado. Ele defende, vamos dizer assim, que a felicidade ela é proveniente do sacrifício, certo? E como que você consegue atingir essa felicidade aonde você dorme sem o medo de uma fiscalização? Veja, talvez o primeiro seja sacrificar o lucro imediato, né? Daquela operação maravilhosa, aquele negócio da China maravilhoso, né? Então, você sacrifica o lucro imediato para se manter em conformidade, certo? Esse seria, vamos dizer assim, um primeiro ponto. Um outro ponto seria justamente você sacrificar aquele cliente problemático que dá lucro, né, que traz dinheiro para a empresa, mas que é um cliente problemático. É um cliente que demanda mais tempo da sua operação. Então, a depender, é um cliente que vale a pena você sacrificar, você demitir esse cliente, vamos dizer assim. E eu acredito que a principal delas, né, eu diria que é a operação irregular. Veja, por mais lucrativa que seja, você deve, em prol do seu sono e de você não ser surpreendido com a fiscalização, é você sacrificar imediatamente aquela operação irregular. E veja, diante de tudo isso, né, como é que você consegue se organizar, fazer o que é melhor para a sua empresa, né? Você, obviamente, com o auxílio de um contador, de um setor jurídico bem estruturado, você vai revisar as suas declarações, você vai revisar as suas emissões de notas, você vai reestruturar os processos da empresa, você vai reestruturar os cadastros, né, dos seus clientes, vai fazer uma avaliação dos seus clientes e a partir disso, né, você obviamente que vai fazer os sacrifícios necessários em prol do crescimento da sua empresa. E eu diria que o seguinte, né, é uma máxima, vamos dizer assim, que a partir de um ensinamento do livro que se você não sacrificar hoje, você vai pagar de todo jeito amanhã e com juros. E já partindo, vamos dizer assim, para a parte, né, final do livro, o autor ele traz uma reflexão importante sobre a importância, né, na vida pessoal, obviamente, do sofrimento para a evolução. E como que a gente pega esse ensinamento e traz para a realidade da empresa? Toda empresa ela só aprende de duas formas: com estratégia ou com sofrimento, né? Com dor. E o grande problema, meus caros, é o seguinte: o fisco ele não ensina com conversa. O fisco ele ensina com multa. Ele ensina com dor. Erro fiscal dói, mas ele ensina. Entretanto, a empresa inteligente ela aprende com estratégia. Ela aprende com contabilidade bem estruturada, ela aprende com o setor jurídico bem estruturado e dessa forma evita aprender pela dor. E é aquela coisa, você prefere aprender lendo, escutando alguém que entende do assunto, ou você prefere aprender com um auto de infração? Meus caros, em 2026, o principal é que vocês aprendam, acima de tudo, para evitar justamente esses problemas com o fisco, problemas judiciais, é que vocês aprendam a dizer não. É muito difícil no Brasil hoje as pessoas acharem prudente, né, vamos dizer assim, dizer não, né, justamente porque pensam no lucro, né, enfim. E em 2026, eu acredito que o melhor que você faz na sua empresa é dizer não para aquele cliente que pede uma gambiarra, é você dizer não para aquele fornecedor que trabalha de forma irregular. E dessa forma, eu acredito que você vai evitar problemas no futuro. Você vai economizar, vamos dizer assim, com a contratação de um advogado, né? Ou a contratação de um especialista em algum tipo de auditoria para sua empresa. Porque toda vez que você diz sim para aquela gambiarra, para aquele fornecedor irregular, o fisco vai agradecer. E na parte final do livro, né, assim, é uma parte bem, vamos dizer assim, emocionante, né, onde ele
Basicamente, o nome do capítulo é E então você morre. Onde, nesse capítulo, ele faz uma pequena reflexão sobre você morrer, vamos dizer assim, né? Para seus interesses pessoais, você pensar, na verdade, em algo duradouro, né? Você escolher valores que vai te levar adiante, né? Então, basicamente, ele cita homens que tentaram construir legados para serem lembrados eternamente, né? E aí ele cita Napoleão, ele cita Jesus, né? E ele traz à tona, vamos dizer assim, que uma das coisas mais importantes que nós temos que buscar são valores superiores, né? São coisas acima daquilo em que nós buscamos, vamos dizer assim, para proveito próprio aqui, né? Dessa forma, vamos dizer, mais materialista, certo? Então, como é que você pega esse ensinamento, né? De você de repente se preocupar, sei lá, em construir uma família para ser uma pessoa melhor, né? De você abdicar a partir dos sacrifícios, né? De algo em prol, em proveito próprio para o seu próximo. Como é que a gente pega esse ensinamento e traz para a empresa? Veja bem, o legado de uma empresa não é o lucro de um ano. O legado de uma empresa é ela continuar existindo apesar das mudanças e das dificuldades, principalmente dos períodos de crise. Assim como pessoas, empresas também morrem e nem sempre a empresa ela morre por causa de faturamento, né? Empresa morre por causa de passivo oculto, empresa morre por causa de operação irregular, empresa morre por gestão irregular e tudo isso pode ser evitado, certo? Mais uma vez, 2026 é um ano de mudanças. 2026 é o ano em que você precisa se comprometer com o centro, tacar o foda-se a tudo aquilo que não é relevante para o seu principal ativo. Se o seu principal ativo for a sua empresa, você precisa colocar ela no centro de fato e excluir tudo aquilo que está atrapalhando ela. Ligar o foda-se em 2026 não é irresponsabilidade, é sobrevivência estratégica. Quem aprende onde focar, onde renunciar e onde se proteger, não vai só crescer, vai permanecer. Então, meus caros, se esse tipo de reflexão a partir de livros, a partir da realidade, fez sentido para você e se está te ajudando, peço que você siga, né, o perfil, deixe um comentário, curta, né, comente, compartilha, né, como geralmente é feito, porque a ideia aqui não é vender ilusão, é preparar você, contribuinte, você empresário, para a realidade, tá certo? Um forte abraço, que Jesus abençoe a todos, fiquem com Deus.